Mais uma noite em que um dorme no quarto das crianças com a desculpa de cuidar do filho e o outro permanece no quarto do casal. Ou eles têm horários bem diferentes. Quando um chega exausto, o outro já está dormindo. Eles vivem sobre o mesmo teto, mas podem ser completamente desconhecidos. Se você vive isso, na verdade, o seu primeiro impulso talvez seja o de culpar a rotina, o cansaço ou a falta de tempo. Talvez você até pense, se eu tivesse 2 horas livres, tudo seria diferente. Mas a verdade é bem outra, porque no ano de 2020, quando teve aquela pandemia e os casais ficaram quase 24 horas por dia, cara a cara ali, foi o período em que mais houve casos de divórcio. Isso porque não basta a gente ter essa proximidade física. O mais importante é que a gente aprenda a estabelecer uma conexão emocional com outra pessoa. E quando a gente fica nesse lugar de piloto automático, as coisas começam a desandar. E aí a gente pensa, como que a gente faz, então, para quebrar esse muro de silêncio? Como que a gente pode restabelecer as nossas relações de forma saudável? E aí que eu quero te contar que existe um tipo de conversa específica e que, na verdade, eu aprendi na prática quando eu também tive uma crise no ano de 2020. No livro Supercomunicadores, o autor fala qual que é o segredo da conexão entre as pessoas. E, na verdade, esse segredo são as conversas emocionais. O que são essas conversas? A gente tem a mania de falar sobre coisas muito rotineiras, né? A gente fala sobre conta, sobre coisas práticas que devam acontecer na vida, para um funcionamento da casa, mas isso é muito superficial, não faz com que a gente se conecte emocionalmente, que a gente se lembre de algo que tocou o nosso coração, por exemplo. O segredo das conversas emocionais está justamente em a gente perguntar coisas sobre crenças, sobre valores, sobre experiências, porque aí, quando a pessoa faz esse tipo de pergunta, imagina a seguinte coisa: qual que foi hoje a melhor parte do seu dia? Eu preciso pensar qual que foi a melhor parte para falar sobre algo que aconteceu no meu dia. É uma pergunta aberta que faz com que eu me conecte com alguma emoção. Por exemplo, como que foi aquela viagem? Isso faz a gente ter vontade de conversar. Só que no dia a dia a gente acaba se esquecendo desse tipo de conversa, que é mais comum quando a gente acaba conhecendo uma pessoa. Mas se a gente pensar bem, todos os dias a gente pode ter esse tipo de conversa quando a gente tem consciência de que é isso que vai fazer a gente aprofundar o nosso relacionamento. Em 2020, naquela época de pandemia, era a época também que eu estava fazendo 7 anos de casamento. E parece que é a crise dos 7, né? A gente começou a ter alguma desavença, alguma desconexão. Eu sentia que a gente não tinha tempo de conversa e para mim isso era muito importante. E como todo casal, parece que o homem tem uma resistência maior a fazer terapia. E eu queria muito fazer uma terapia de casal. Mesmo antes de eu ter feito a especialização, né, como terapeuta de casais, eu pensava que isso podia ser fundamental. Porque, por exemplo, para quem nunca ouviu falar sobre terapia de casal, como que funciona? É assim, o casal comparece junto, não é de forma separada. Então a visão que o terapeuta tem não é o que é falado, mas como é falado. Porque quando chega um casal, a gente observa quem fala primeiro, quem tem dominância, quem tem o costume de ceder, porque o maior desafio de um relacionamento é as pessoas se escutarem. Cada um parece que está falando uma língua diferente. E aí as pessoas não se encontram, não tem essa conexão. E aí acontece que começam a surgir os ruídos, os conflitos. Então, quando eu fiz esse curso do Rodrigo Scalha, porque na verdade eu estava procurando uma terapia, mas aí eu descobri que ele tinha esse curso que era muito interessante, porque tinha um acompanhamento. Você fazia uma entrevista, né? O casal fazia, ele avaliava como que estava sendo esse período de convívio, o que estava acontecendo de fato, quais seriam os motivos de briga, e então, periodicamente, a gente fazia alguns questionários e tal. Só que o que aconteceu comigo? Eu fiz esse curso, mas eu fiz praticamente sozinha, porque o meu marido estava com baixo interesse. Mas algumas coisas eu consegui aprender, e inclusive praticar dentro do meu relacionamento. Por exemplo, o casal ter o tempo de qualidade. O que significa isso? Você ter um espaço seguro onde só estarão vocês dois. E aí, nesse momento, cada um vai ter um tempo para falar sobre sua vida, sobre as suas vulnerabilidades. O intuito é que o outro não interrompa e consiga realmente ter foco, prestar atenção, se interessar com intencionalidade no que está acontecendo ali, que é o mesmo mecanismo dessa conversa emocional, que é justamente você falar sobre coisas que busquem essa memória, sabe? Busquem essa emoção. Agora você pode me perguntar, mas e se quando eu tiver
nesse momento de qualidade houver uma discussão, um conflito, alguma divergência, e é então que a gente vai poder praticar uma técnica que é muito importante quando existe conflito entre o casal, que é o ciclo da compreensão. E ela basicamente funciona da seguinte forma: não importa que a pessoa pense muito diferente da gente. O que importa é que a gente vai estar consciente do que a gente está fazendo. Enquanto a pessoa está falando, a gente não vai interromper. A gente vai ouvir tudo que ela tem para falar, tá vendo? Tem que estar com uma presença ali. E aí a gente vai fazer perguntas para que a pessoa consiga aprofundar mais sobre esse assunto, sabe? Ela tá contando uma coisa que aconteceu e aí você só faz pergunta, mas e como que foi isso? Só para ela contar melhor e ela também desenvolver mais nessa questão do próprio sentimento. E aí depois que ela fala mais profundamente, a gente meio que faz um resumo com as nossas próprias palavras sobre o que que ela falou. Ah, então você quer dizer que aconteceu isso, isso, aquilo, é isso mesmo? E aí você confirma o que que a pessoa está falando. Esse ciclo da compreensão vai fazer com que a pessoa sinta que ela foi vista, ela foi percebida, ela foi compreendida. Testa. Testa que a outra pessoa vai ficar assim, o que aconteceu com você? Porque na nossa vida prática a gente não tem tempo de parar para ouvir, para ter esse tempo de qualidade. E por mais que seja desafiador, por exemplo, eu falei, eu fiz sozinha a terapia praticamente. Funciona, sabe por quê? Porque quando uma pessoa se modifica, ela modifica tudo ao redor. O reflexo do que acontece na nossa casa pode ter a nossa influência, porque a gente está participando ali. Até mesmo quando eu não estou falando, quando eu não estou discutindo, de alguma forma, mesmo não verbal, eu estou contribuindo para o que está acontecendo ali. E aí você vai me falar, mas eu já tentei de tudo, mas acontece que surgem gatilhos em mim. E é agora que eu vou falar sobre o real problema. Porque, assim, a gente pode treinar essas técnicas que são magníficas. A gente saber como se conectar com outra pessoa é fundamental para que a gente tenha sabedoria no nosso relacionamento. Mas a gente precisa também estar num lugar de presença. E quem está no presente é o nosso corpo. Mas acontece que às vezes o nosso corpo ele tá cheio de gatilhos mesmo. Ele tá com bagagens das nossas experiências passadas. E por isso a gente precisa flexibilizar esse corpo para que a gente consiga então estar totalmente inteiro na situação que está acontecendo. O segredo não está na sua mente, mas na bagagem que o seu corpo carrega. Você já reparou que muitas vezes na nossa vida parece que a gente vive um certo karma, como se a gente vivesse repetidas vezes as mesmas circunstâncias de briga, e por mais que a gente consiga prever, por exemplo, se eu falar tal coisa, isso vai desencadear uma briga. A gente tenta, porque isso é importante de ser falado. Só que acontece que por mais positivo que a gente esteja nessa situação quando a gente entra, mais equilibrado, né, no momento inicial, a gente acaba perdendo o rumo e acaba brigando tudo de novo. E a briga é tão desgastante que faz a gente pensar, será que vale a pena continuar um relacionamento desse jeito, em que eu não posso falar o que é importante? Acontece que é tão difícil falar porque o seu corpo, ele sente demais. E ele também preenche lacunas, faz histórias na mente para que você tenha razão do que está acontecendo. Não estou falando que você tem a razão de certa parte, mas não talvez do contexto inteiro. E os gatilhos acontecem porque basta que algum fragmento ali daquela conversa apareça e que relembre alguma situação que você teve lá no passado para que seu corpo comece a reagir, ou ele querendo fugir, ou ele querendo atacar. Por exemplo, as doenças acontecem assim. Elas não acontecem de forma repentina, separada, do nada. Não. Por exemplo, uma crise alérgica, ela pode ter surgido no seguinte contexto. Imagina que você era uma criança e aí você vivia num ambiente que tinha muita briga e tal, e num determinado momento existiu uma briga violenta lá na sua casa, e aí o tempo estava chuvoso e parece que o seu corpo armazena aquela memória de alguma forma. Às vezes a mente esquece, porque a nossa mente ela tenta também nos proteger, por isso que a gente tem lapsos de memória, nem sempre a gente lembra de tudo, mas essa memória está armazenada lá no nosso corpo. Então lá no futuro, quando surgir um tempo diferente que nos lembre aquela situação, ou talvez a voz de alguém autoritária, que aí lembre aquela situação de briga, o nosso corpo vai reagir. E aí pode ser que eu fique alérgica, pode ser que o meu corpo demonstre alguma coisa que vem desse gatilho que estava armazenado no meu corpo. Então hoje eu quero te ensinar
uma forma de você liberar um pouco essa mente e trazer mais estrutura para o seu corpo, para que você realmente fique mais senhor de si, para que você fique no controle realmente da sua vida, para quando vier a tempestade, você saber lidar com isso. Vamos lá? Então tá na hora da nossa terapia corporal. A gente vai começar tirando a pressão da nossa cabeça. O que que acontece? Às vezes a gente está com um problema, muita preocupação, ruminando os pensamentos, porque quando a gente fica às vezes magoado ou fica com algum problema, a gente sempre está com aquele pensamento repetitivo. E isso faz com que a gente saia do controle e já esteja preparado para atacar alguém. Então, no nosso dia a dia, ó, eu estou numa cadeira, bem simples, você pode fazer isso também. Você vai começar fazendo o seguinte, esquentando as suas mãos, deixa ela bem quentinha e vai dar um momento de acolhimento com o seu corpo e a gente vai começar com essa parte superior, que é a parte do pensamento justamente. A gente vai primeiro, ó, tampar os olhos, respira sempre soltando o ar pela boca. O soltar é muito importante, porque quanto mais profunda a nossa respiração, mais a gente se conecta com o nosso sentimento, ó. Esquenta de novo. Aqui eu vou fazer bem rapidinho, mas você pode fazer até 3 vezes cada exercício. Aqui também vai ser rápido. Depois você vai tampar o ouvido. E aí se lembra de pegar, sabe, onde tem tensão. Faz uma massagem, ó, na sua cabeça. Pega aqui nessa parte da cervical, a gente acumula muito peso, né? Quer carregar o mundo. Do outro lado também. A gente não tem esse hábito de pegar na gente mesmo e isso faz muita diferença, porque a gente sabe onde está tenso, sabe? É hábito. Você pode fazer também aqui, a gente fala que é a aterrissagem, que é assim, ó, você tensiona tudo, tensiona e solta. Faz isso pelo menos umas 3 vezes, que isso já vai começar, ó, a liberar essa parte de cima. E aí, já que você já está sentado, o que a gente precisa é abrir espaço para que esse estresse consiga sair, né? Decantar. Então a gente vai precisar sentir as nossas bases. Aí nesse momento você pode começar a bater a perna no chão, bater o pé. Pode bater o pé. E aí aproveita para dar umas batidinhas também no seu corpo, sabe? Ó, ó, ó. Faz como se fosse uma pressãozinha assim, ó. Ó. Tá vendo? Tô batendo em tudo. Aí eu vou ficar em pé depois disso. Deixa eu arrumar essa câmera aqui. E aí eu que comecei já a bater nas minhas bases, né? Eu vou assentar a parte de baixo com a parte de cima. Então eu dou uma sacudida assim, ó, para sentir as pernas, né? Vou sentir as pernas aqui. Se quiser eu posso mexer um pouco, ó, para ver onde que tá meu equilíbrio. E aí eu deixo o meu peso aqui no meio do pé. Flexiono a perna, porque o objetivo é ativar as pernas. Então, ó, eu já tô meio que nessa postura com a perna flexionada. E aí vou fazer o ground invertido, que é inverter essa posição para que eu me reorganize. Eu vou deixar minha cabeça embaixo, o peso, ó, vai todo pro chão. A cabeça embaixo, depois vem o peito e por último o quadril. E eu respiro aqui por um tempo. E aí depois, quando eu for subir, aí você vem desenrolando. E é interessante que aqui a sua energia vai se reorganizar. Isso te dá estrutura. Você também pode fazer isso aqui na parede, ficar um tempo assim, ou pode fazer essa inversão. Toda vez que você precisar resolver algum problema, precisar de alguma clareza na vida, você pode fazer esse ground invertido, porque faz com que seu corpo tente se reorganizar. Então, primeiro você alivia a mente e depois traz essa base, essa estrutura que você precisa para conseguir lidar com os problemas. Então, para você nutrir e salvar o seu casamento, você primeiro precisa se sustentar. De nada adianta você querer dar água para o outro se o seu poço está seco. Isso exige de você um alto amor e também um acolhimento. Esse acolhimento vem de você primeiro.
E também tem outra coisa, a gente prepara o corpo, prepara esse campo interno que nos dá estrutura, mas a gente também precisa elevar nosso pensamento. Eu preciso me nutrir de coisas boas, positivas, para que eu aprenda a olhar as virtudes do meu parceiro, para que eu aprenda a ser grata pelas pequenas coisas. Porque se eu ficar só consumindo tragédia, consumindo esse tipo de coisa, qual que vai ser o meu repertório quando eu precisar lidar com uma situação difícil? Então, para que eu consiga entrar no campo de batalha, que é essa rotina, né, que é esse convívio que pode ser muito difícil, eu preciso estar nutrida de coisas boas, né, com esse repertório bom, com essa bagagem de aprimoramento, entendendo que cada desafio tem a ver com o aprendizado que eu preciso, porque quando eu mudo de nível de consciência, eu não vou passar pelos mesmos tipos de desafios. Os desafios podem ser parecidos, mas eles vão ser um pouquinho melhorados, porque eu vou estar nesse processo de desempenho pessoal. Eu quero deixar uma dica de um filme fascinante, se acaso você esteja passando por esse momento difícil, que é a Prova de Fogo. Nesse filme, o homem ele faz pequenos desafios diários, né, e intencionais para que ele consiga restaurar o casamento. É muito lindo, é muito emocionante. Se esse vídeo fez sentido para você no dia de hoje, já se inscreva, curta e o principal, comente aqui. Se alguma dica dessas possa ter te ajudado nesse dia de hoje, que você possa implementar. Que área da sua vida está precisando ser modificada para melhor? E a gente se vê no próximo vídeo, acompanhando essa jornada de liberdade emocional. Até a próxima. Tchau!